Em qual momento o aluno se torna mestre? Essa foi a pergunta do Mister Davi Peixe, que ele deixou aqui nos comentários do nosso canal. Eu achei a pergunta muito interessante. Eu já ia responder meio que no automático, mas após refletir bem, eu pensei, esse é um ótimo tema de vídeo. Esse termo, aluno, discípulo, mestre, já foi abordado aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui também no card do vídeo. Bem, a gente precisa entender um pouco, apesar da gente já ter deixado aqui o link falando sobre esses termos, mas apenas para resumir, a gente precisa falar um pouco sobre esses dois termos, né? O aluno ou discípulo e o mestre. Então, nós temos três situações. De uma forma geral, o aluno ou discípulo é aquele que está em um processo de aprendizado. A gente sempre está em uma condição de estar aprendendo alguma coisa, amadurecendo algum conhecimento. Não importa em que nível nós estejamos, seja no início de um processo, no início de uma jornada, no meio ou no final, nós sempre temos algo a aprender. Então, não importa o seu nível de evolução ou de conhecimento, nós sempre devemos ter aquela postura de humildade em relação ao conhecimento, ao progresso, de que nós sempre temos algo a aprender, sempre temos algo a amadurecer. Então, já até antecipo, porque sempre que a gente toca nesses assuntos, sempre surge o comentário: títulos não são importantes, a gente deve ser sempre um aprendiz. Correto, sempre devemos ser aprendizes, mas o termo mestre, adepto, iluminado, esses termos permeiam a tradição hermética. Então, quando a gente estuda sobre história da alquimia, história do esoterismo, história do ocultismo ou história do hermetismo, frequentemente nós nos deparamos com esse termo, com esses termos. Então é importante que isso esteja claro. Então, quando você se deparar com o termo mestre, os mestres do esoterismo, os mestres do hermetismo, que você tenha uma visão clara, mais clara possível sobre o que o autor está querendo dizer, a quem ele está se referindo, ou que classe de pessoas ele está se referindo. Então, eu vou exemplificar aqui as três situações mais comuns com relação a isso, aluno / mestre. Então, no meio acadêmico, por exemplo, ou em qualquer área do conhecimento, em se tratando de transmissão de um ensinamento, o aluno é aquele que está na posição de receber o ensinamento e o mestre é um ensinador, ou seja, é aquele que está transmitindo o conhecimento. E aqui, mais uma vez, estou pontuando situações de uma forma geral. Então, em uma escola, por exemplo, em uma universidade, o aluno está ali na condição de aprendiz e o professor está na condição de mestre, porque ele está transmitindo um conhecimento. Então, quando o aluno se torna mestre no meio acadêmico, é quando ele está na condição, na função de um professor. Então, nesses casos, essa transição é muito clara. Quando você obtém uma outorga por exemplo, do governo para dar aulas, você está na posição de mestre. Ainda que seja em um curso livre, você montou algum curso, você está ensinando alguma técnica, você está na posição de mestre, no sentido de que você está transmitindo um conhecimento, está transmitindo uma técnica. Então, você está na função de mestre, que nesse caso é um sinônimo de um professor. E existe uma segunda situação que é mais específica das escolas iniciáticas, das escolas esotéricas, herméticas de uma forma geral,
que é um título. Normalmente, quando as escolas trabalham por meio de graus, por meio de níveis, é comum que haja o título de mestre para determinada fase desse processo. Como acontece na maçonaria, como acontece na nossa Irmandade Hermética da Sagrada Arte, a IHSA, existe uma etapa que ela é nomeada de mestre. Por exemplo, na IHSA, a terceira câmara, quem é aprovado para essa câmara recebe o título de mestre alquimista. Só que nesses casos, a pessoa não está necessariamente na posição de transmitir um conhecimento, ou não significa necessariamente que ela atingiu um nível evolutivo, mas que ela adquiriu um título, foi concedido por essa organização. Existem algumas observações que a gente pode fazer em relação a isso. Em muitas escolas, esse título ele é concedido para que o aprendiz não se apegue a ele. É uma forma de se trabalhar o ego. É uma forma de se trabalhar a humildade. Ou seja, eu estou te concedendo esse título para que você não se apegue a ele, porque é fácil você não ser apegado a esse título quando você não está de posse dele. Também é uma forma de reconhecer o esforço daquele aprendiz que cumpriu as certas etapas que culminam nesse ponto. Então, é uma forma de premiar, de incentivar para que esse buscador, esse aprendiz, continue empreendendo esforços para a aquisição de novos conhecimentos e para transmutar certas imperfeições, para que ele consiga se elevar ainda mais na sua escala evolutiva ou dentro dessa organização. E existe uma terceira situação, que é a mais subjetiva, onde o termo mestre se refere realmente à mestria em determinado caminho, a algo evolutivo. Então, esse é um momento, essa transição entre quando o aluno se torna mestre, tendo como critério o nível evolutivo, não é o aluno que se diz mestre. Não é uma organização, mas é o reconhecimento das pessoas que lidam com ele, dentro ou fora dessa organização, ou se essa pessoa caminha de forma independente, que é muito comum, sempre foi. Você não precisa estar afiliado à IHSA ou a alguma escola iniciática para se tornar mestre. Esse é um processo natural, é uma consequência natural quando a gente atinge determinado nível evolutivo. Então, não existe aqui uma regra, pelo menos a gente não acredita em regras, ali um checklist para saber se você já é mestre. Não, a gente não acredita nisso. Mas normalmente é um reconhecimento natural, onde as pessoas que lidam com você, ao perceberem não apenas o seu conhecimento em determinada área, mas quando as suas palavras e principalmente as suas atitudes denotam um ser evoluído. Então, é comum que as pessoas o chamem de mestre. Então, esse é um reconhecimento. E tem determinadas linhas de pensamento que colocam esse termo mestre para uma etapa quase ali no final do seu progresso. Então, conferindo ali uma espécie de perfeição. Então, nós aqui não acreditamos que o mestre seja um ser perfeito. Nós acreditamos que existe ainda muita coisa a ser transmutada, a ser retificada na vida dessa pessoa. Mas o mestre, necessariamente, ele já atingiu um nível elevado de progresso, onde erros grosseiros já não são mais observados. Mas ainda tem muito o que aprender, ainda tem muito o que transmutar.
Então, para resumir, existem 3 tipos de mestre. Aquele que está ensinando, então a transição ali de aluno para mestre é bem objetiva, quando ele sai da condição de apenas aluno, mas também para transmitir um conhecimento. Quando se trata de um grau, título conferido a um determinado grau ou etapa de uma escola iniciática, ou se tratando de um nível evolutivo onde não é nem a própria pessoa, nem uma organização, mas um conjunto, né, de pessoas que reconhecem o nível evolutivo de determinada pessoa e que ele passa a ser reconhecido como mestre. E repito, a gente não deve também ficar se preocupando muito com isso. É apenas se manter na posição ali humilde de um eterno aprendiz, de que nós estamos sempre aprendendo, sempre evoluindo, e deixe para o Criador julgar quem é quem, o quanto nós evoluímos. Espero que esse vídeo tenha te inspirado. Eu sou Daniel Fidelis, receba o meu fraterno abraço e até o nosso próximo vídeo.